Fala aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, Juanzinho Matemática, aqui no Militar. Tô aqui, galera, para nossa segunda revisão para a prova da SpaceX. Gente, vamos lá, ó. Essas questões aqui foram feitas, ó, com muito carinho para vocês. Vamos começar? Questão número 1. É uma questão de conjuntos, né? Conjuntos numéricos, para ser mais exato. Aqui, ó, o valor da expressão raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 mais raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 é um número. Eu tenho que falar qual dessas opções aqui está correta, né? Gente, o que eu vou fazer? Ó, se liga. Eu vou falar que isso aqui é x e que isso daqui é y, certo? Aí eu vou dar um nome para essa soma. Eu vou falar que essa soma é A igual a x mais y, galera. Reparem que eu tenho uma soma de raízes quadradas. Pô, para eu tirar uma raiz quadrada, eu preciso elevá-la ao quadrado, certo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou elevar ao quadrado em todos os membros dessa igualdade. Então, a gente vai ter a ao quadrado igual a x mais y ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Sendo assim, teremos o quê? Que a ao quadrado é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O a ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Beleza? Galera, agora, no lugar do x, no lugar do y, a gente vai devolver as expressões, né? X ao quadrado seria essa raiz quadrada inteira aqui elevada ao quadrado. É simples, galera. É só eliminar a primeira raiz. Ó, vou escrever aqui no canto. Vocês não estão ligados que raiz quadrada de, sei lá, de b ao quadrado, por exemplo, só e deixar o b, certo? Óbvio, considerando ali que o b é maior que zero, certo? Mais 2 vezes x vezes y, raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, vezes raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Certo? X vezes y, mais o y ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Aí é só matar a primeira raiz. Vai ficar 2 menos raiz quadrada de 3. Show? Galera, olha o que a gente vai obter. 2 mais 2 é 4. Deixa eu só... Raiz de 3 menos raiz de 3 só dá adeus. Certinho? Mais 2 vezes raiz quadrada de... Galera, raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, eu posso fazer como raiz quadrada do produto desses caras aqui dentro. Se eu tenho produto de raízes quadradas, eu posso reescrever como raiz quadrada do produto. Certinho? Como assim, Juan? Ficaria 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Prontinho. Teremos, então, a ao quadrado igual a 4 mais 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Menos raiz de 3 ao quadrado. Juan, calma aí, o que você fez aí? Galera, repara que é o produto da soma pela diferença.
Produto da soma pela diferença é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certinho? Por isso que eu fiz o 2 elevado ao quadrado, que é o primeiro, menos o raiz de 3 elevado ao quadrado, que é o segundo. Por isso que ficou assim. Então, vai ficar aqui o quê? Ó? A ao quadrado é igual a 4 mais 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3. Raiz ao quadrado vai ser 4 mais 2 vezes... Pô, 4 menos 3 não é 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar 4 mais 2. Então, a ao quadrado vai ser igual a 6. Mas o nosso objetivo é descobrir o valor da soma, que é quem? É o A. Sendo assim, o meu A é raiz quadrada de 6. Logo, a opção correta é a letra A. É um número irracional. Certinho? Vamos agora para a questão 2. Um hexágono regular e um triângulo equilátero possuem a mesma área. Pode-se dizer que a razão entre a medida do lado do triângulo e do lado do hexágono é... Ó, eu quero saber o que, galera? Razão entre a medida do lado do triângulo e do lado do hexágono. Eu sei que a área do triângulo equilátero, que eu estou chamando de A3, é igual à área do hexágono regular, que eu estou chamando de A6. Galera, puxa aí na memória. A área de um triângulo equilátero é o quê? É a medida do seu lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, beleza? E a área do hexágono regular é o quê? É 6 lado do hexágono ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Show? Beleza, galera? Cara, olha que magnífico isso daqui, gente. Olha que perfeito. Tem raiz de 3 aqui no numerador. Tem raiz de 3 aqui no numerador. E está multiplicando. Então, ó. Tem 4 aqui no denominador e 4 aqui no denominador. Certo? Como é igualdade de frações, a gente pode fazer isso. Então, a gente chega à conclusão de que o lado do triângulo ao quadrado é igual a 6 vezes o lado do hexágono regular ao quadrado. Só mandar esse L6 ao quadrado dividindo. Olha o que a gente vai ter. L3 ao quadrado sobre L6 ao quadrado é igual a 6. Gente, L3 ao quadrado sobre L6 ao quadrado não é a mesma coisa que L3 sobre L6 ao quadrado? Certo? Potência de uma fração, né? Você leva em cima e embaixo ao mesmo tempo. Mano, tira a raiz quadrada. O meu objetivo não é descobrir o L3 sobre L6? Matou a questão. L3 sobre L6 é raiz quadrada de 6. Portanto, galera, é a opção D de dado. Show? Vamos agora para a questão 3. Vamos lá. Seja f de a em b uma função definida pela sentença tal.
O domínio de f é... Galera, a gente tem que calcular, melhor, escrever o domínio dessa função. Ou seja, em quais valores de x, né, em qual intervalo de valores de x que ela está definida. Então, gente, vamos ver aqui se ela possui restrições. Para o numerador, não há restrições, certo? Pode ser zero, negativo, positivo, irracional, enfim. Para o denominador, nós temos. Não pode ser zero. E outra, não está dentro de uma raiz quadrada, então tem que ser positivo. Portanto, esse 2x mais 4, esse 2x menos 4, que está dentro de uma raiz quadrada, no denominador, tem que ser obrigatoriamente maior que zero. Ok? Tem mais um outro pedacinho, que é o raiz quadrada de 6 menos x. Aqui, galera, não está num denominador, porque estaria aqui, ó, raiz de 6 menos x sobre 1. Mas está dentro da raiz quadrada. Se está dentro da raiz quadrada, não pode ser negativo. Como não pode ser negativo, esse cara ele precisa ser maior ou igual a zero. Certinho? Portanto, o que a gente tem? 2x menos 4 tem que ser maior que zero. E o 6 menos x maior ou igual a zero. Galera, dica para a questão que envolve domínio. Começa a pegar pelas restrições, você vê onde é que não pode, o que não pode, tá bom? Aqui está no denominador da fração, não pode ser zero. E além disso, o x ainda está dentro de uma raiz quadrada, não pode ser negativo. Então, o 2x menos 4 tem que ser obrigatoriamente maior que zero, ele só pode ser positivo. Já aqui, como é apenas raiz de 6 menos x, seria raiz de 6 menos x sobre 1, ali ele só não pode ser negativo. Sendo assim, o 6 menos x tem que ser maior ou igual a zero ali. Show? Manda para lá. 2x maior que 4. Manda o 2 dividindo. X maior que 4 dividido por 2 é 2. E aqui, mando 6 para lá, menos x é maior ou igual que menos 6. Não pode ficar o x negativo. Eu multiplico aqui por menos 1. Teremos então que o x é menor ou igual a 6. Beleza? Então o x tem que ser maior que 2 e o x tem que ser menor ou igual a 6. Galera, fazendo aí a interseção, o que teremos? O x tem que ser maior que 2, mas ele tem que ser menor ou igual a 6. Então, 2 menor que x, menor ou igual a 6. Ele tem que estar entre 2 e 6. É a opção C. Seria o tal do aberto no 2, fechado no 6, meus queridos. Beleza? Agora, questão 4. Vamos lá? Giovanni encontra-se em um barco seguindo no mar uma trajetória paralela a uma praia. Então aqui, ó, imagina assim, gente. Tá aqui a praia. Ok? Vou botar aqui, ó, praia. Pronto. Aí, ele está num barco seguindo uma trajetória paralela à praia. Tá show? Vou botar aqui, ó, o barco. No ponto em que está, ele avista um ponto P fixo na praia sob um ângulo de 30 graus. Então, sei lá, pegar aqui um ponto P
na praia. Aí ele avista esse ponto P sob um ângulo de 30 graus com a sua trajetória, né? Ao percorrer 4.000 metros, percorreu 4.000 metros, passa a avistar o ponto P sob um ângulo visual de 60 graus. Sabendo que a trajetória se manteve constante, a menor distância entre P e a trajetória de Giovanni é, no caso, gente, ele quer isso daqui. Finge que tá bonitinho, tá, gente? Ele quer essa distância aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Se liga. Teorema do ângulo externo. A gente sabe que esse ângulo externo daqui é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, né? No caso, dos dois internos que estão longe dele. Então, se aqui é 60 graus, e eu sei que aqui é 30, o outro só pode ser 30. Beleza? Porque o 60 é igual a 30, mais esse daqui, que vai ter que ser 30 também. Pô, então se esse é 30 graus, esse é 30 graus, esse triângulo aí só pode ser isósceles. Sendo assim, aqui é 4.000 metros e aqui é 4.000 metros também. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Esse triângulo aqui eu vou destacar. Aqui é 60 graus. Aqui é D. Aqui é 4.000 metros. Galera, o meu objetivo é calcular esse D, certinho? Só aplicar a trigonometria básica ou usar a famosa regra do triângulo egípcio. Aqui, gente, ó, macete bom, rapidinho para vocês fazerem, ó. Triângulo egípcio é esse triângulo retângulo com os ângulos internos 30, 60 e 90. Aí, ó, eu chamo aqui de A. O cateto oposto ao ângulo de 30 eu vou chamar de A. A hipotenusa, gente, é sempre o dobro de A. E o outro cateto é A raiz de 3. Então, de novo, triângulo egípcio é o triângulo retângulo com os ângulos de 30, 60 e 90. A é o cateto oposto ao ângulo de 30. A hipotenusa é 2A e o outro cateto é A raiz de 3. Beleza? Olha, aqui seria o nosso A, né? Vou até fazer de outra cor, ó. Aqui seria o nosso A. O 4.000 é o nosso 2A. Se o 2A é 4.000, obviamente, o A vai ser 2.000. Sendo assim, o nosso D é o meu A raiz de 3, ou seja, 2.000 raiz de 3. Logo, galera, nosso D é 2.000 raiz de 3 metros. É a letra B. Show? Prontinho. Agora, questão 5. Vamos lá? O valor da área máxima de um retângulo cujo perímetro mede 28 centímetros é em centímetros quadrados. Bom, galera, vamos desenhar aqui um retângulo primeiro? Vamos lá. Tá aí. Falar que aqui é x, aqui é y, né? O perímetro do retângulo é 28. Como é que a gente calcula o perímetro de um retângulo?
é só somar as medidas dos seus lados. Então, x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Igual a 28. Divide a expressão inteira por 2. Vai ficar aqui x mais y é 14. Só dividir tudo por 2, gente, porque aqui, ó, é par e é par. 28 também é par, né? Então vai ficar 14. Show? Beleza. Para calcular a área desse retângulo, a gente tem que fazer o quê? A área é base, que é x, vezes a altura, que é y. Mas, Juan, por que você calculou a área se ele não deu área? Beleza, mas ele quer a área, certo? Ele quer a área máxima. A gente vai ter que tentar achar alguma expressão aí de modo a gente conseguir calcular a área máxima. Tá bom, gente. Ó, temos aqui duas variáveis. Isso a gente não consegue fazer muita coisa, não. Mas, o que eu pensei em fazer? Ó, se liga. Isola alguma delas. Vou isolar o y. Mandar esse x para lá. Então, o y é 14 menos x. Sendo assim, a área em função de x apenas agora vai ser o quê? X vezes o y, que é 14 menos x. Basta fazer aqui a distributiva. O que a gente vai ter? Que a área em função de x é 14x menos x ao quadrado. Só vou arrumar um pouquinho, gente. Vou escrever aqui, ó, deixando o x ao quadrado na frente. Teremos, ó, menos x ao quadrado mais 14x. Pronto. Chegamos aqui numa função do segundo grau, uma função quadrática, em que a área está em função de uma das dimensões, né? Certo? Galera, eu quero saber qual é a área máxima da função. Com uma função quadrática, sendo a negativo, como a gente faz para calcular o valor máximo daquela função? Só usar o y do vértice. Ou seja, no caso, a área máxima vai ser menos delta sobre 4a, né? A fórmula do y do vértice. Menos delta sobre 4a. Sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Bora lá, gente. B ao quadrado. O meu B ali é 14. Menos 4 vezes. O A é menos 1. Por quê? É menos 1x ao quadrado. Então, o A é menos 1. Não temos C. C é termo independente da função quadrática. Não tem. Então, vezes 0. Sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Galera, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Vezes 0, 0. Só sobrou o quê? Menos 14 ao quadrado é 14 vezes 14, 196. Sobre 4 vezes menos 1 é menos 4. Galera, dividindo, aí o que a gente vai obter? Menos com menos vira mais. 196 dividido por 4 vai dar aí 49, ou seja, a área máxima de um retângulo de perímetro 28 centímetros é 49 centímetros quadrados, ou seja, é a letra C. Perfeito, galera? Vamos agora para a questão 6.
o produto dos números inteiros não nulos que satisfazem essas inequações aí é... Bom, vamos lá? A gente tem que resolver separadamente. A gente tem aqui uma inequação produto de termos de primeiro grau e a gente tem aqui uma inequação do segundo grau, certo? Aqui, galera, x menos 1 vezes 2x mais 6 menor ou igual que zero. Galera, a gente faz uma inequação produto em 3 passos. Primeiro passo, você encontra as raízes de cada termo desse. Como encontrar as raízes? Só pegar e igualar a zero. Então, x menos 1 igual a zero, 2x mais 6 igual a zero. Então, aqui, x igual a 1. Aqui, 2x igual a menos 6, x é igual a... x é igual a menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Primeiro passo já foi. Encontramos as raízes. Segundo passo, o esboço do gráfico. Como são termos de primeiro grau, gente, eu posso comparar com funções afins. Então, o gráfico seria uma reta, tá bom? Ó. Aqui é 1x menos 1. Esse 1x, o nosso a é 1. Então, a função é crescente, certo? A cada valor de x que você vai aumentando, o valor da função cresce também, né? Então, fica assim, ó. Aqui, mesmo esquema, né? 2x mais 6. Para cada aumento no valor de x, a função aumenta também. Então, ó. Foi. Aqui é a raiz, né? Onde corta. Aqui é a raiz, que é o menos 3. Gente, o que esse gráfico está mostrando para a gente? O seguinte. Para valores menores que 1, aqui nesse caso, a função é negativa, porque está abaixo do eixo x. E aqui, para valores menores que menos 3, a função é negativa, porque é a parte da reta que está abaixo do eixo x, que é esse eixo horizontal com a setinha. Agora, para valores aqui maiores que 1, valores de x maiores que 1, a função é positiva porque está acima do eixo x. Para valores de x maiores que o menos 3, para esse caso, a função é positiva porque é a parte que está acima do eixo x. Beleza? Show, galera! Terceiro e último passo. A gente tem que fazer a tabela de sinais. Ó. Menos 3. Aqui é 1. Show? Vamos lá, galera. Se liga aqui no seguinte. Aqui é para o x menos 1, tá bom? Vamos observar o gráfico do x menos 1. Para valores de x menores que 1, a função é negativa. Então, o 1 está aqui, menos e menos. Para valores de x maiores que 1, a função é positiva. O 1 está aqui, para cá é mais. 2x mais 6. Para valores de x menores que o menos 3, a função é negativa, então, menos. E para valores de x maiores que o menos 3, a função é positiva, então, mais. Aqui no final, galera, é a solução dessa nossa inequação, tá bem? Olha, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Eu quero, galera, o quê? Eu quero os
menores ou iguais a zero. Então, eu quero zero e negativos. Então, a gente vai olhar aqui, onde na linha da solução ficou um menos. Só aqui no meio, né? Então, a solução dessa inequação é o quê? Fechado no menos 3, fechado no 1. Tá show? Seria menos 3 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Ok? Agora, vamos fazer a do segundo grau ali, certo? Galera, numa inequação do segundo grau, a gente precisa descobrir as raízes. Primeiro, a gente descobre as raízes igualando a zero e resolvendo como se fosse equação do segundo grau. Então, primeiro passo, descobrir as raízes. Sendo assim, ó, é só pegar essa equação e igualar a zero. Tá show? Aí, vamos lá. Vamos multiplicar por menos 1, né? Só para ficar mais bonitinho. X ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Fórmula de Bhaskara, galera. Vamos lá? Delta é b ao quadrado. O b é menos 1, né? Porque é menos 1x. Menos 4 vezes o a, como é 1x ao quadrado, é 1. Vezes o c, que é menos 6, que é o termo independente. Então, o nosso delta vai ser menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Temos que o delta é 25. Sendo assim, x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Menos com menos é mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. X vai ser... Vamos lá, né, gente? Esse 1 mais 5, esse mais ou menos, né, vai se quebrar. Um vai ficar com mais e o outro vai ficar com menos. 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, já sabemos que as raízes são 3 e menos 2. Tendo as raízes, a gente consegue esboçar o gráfico. Galera, eu vou esboçar aqui no cantinho, tá? Ó. Nesse caso, ó, aqui, ó, o a é menos 1, gente. O a é menos 1, que é menos x ao quadrado. Então, a nossa parábola, que representa essa expressão aqui, ela é côncava para baixo, tá bom? Ela fica assim, ó. Beleza? Cortando aonde? No menos 2 e no 3, que são as raízes. Eu sei que para números menores que menos 2, a nossa função é negativa, assim como também maiores que 3. E eu sei que entre menos 2 e 3, a função é positiva. Eu quero os maiores ou iguais a zero. Maiores ou iguais a zero tem que ser 0 e positivos. Ou seja, galera, só pode ser o quê? Esse meio termo aqui, né? Entre menos 2 e 3. Então, solução vai ser o quê? Fechado no menos 2
até fechado no 3. Aí agora a gente precisa ver quais que satisfazem aos dois ao mesmo tempo, né? Certinho? Que é isso que a questão quer saber. Então, gente, aqui aceita do menos 3 até o 1. E aqui aceita do menos 2 até o 3. A gente tem que ver ali um meio termo entre eles. Pô, aqui ele está pedindo inteiros, então para analisar fica muito mais fácil. Aqui pega menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aqui pega menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Eu tenho que ver o que é comum a eles dois. No caso, deixa eu escrever aqui o produto. Teria que ser menos 2, menos 1, 0, mas olha aqui, não nulos, né? Então 0 não entra. E 1. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos é mais. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, a solução vai ser 2. É a nossa letra D. Perfeito? Agora, nós vamos para a questão 7. Seja f a função definida por f de x igual a módulo de x mais 3 mais módulo de x menos 2. Pode-se afirmar que o valor mínimo de f é uma função modular em que a gente tem soma de módulos. Galera, soma de módulos ou diferença de módulos, temos que fazer o estudo. Beleza? Vamos lá? Olha só. Módulo do x mais 3. Antes, vamos escrever aqui no cantinho a definição de módulo, só para a gente não esquecer. Olha só, se eu tenho módulo de A, isso aqui é o quê? Vai ser A se o nosso A for maior ou igual que 0, né? Ou seja, se o cara dentro das barrinhas do módulo for maior ou igual que 0. E vai ser menos A quando o cara dentro das barrinhas do módulo for menor que 0. Sendo assim, vamos olhar aqui. Módulo de x mais 3. Módulo de x mais 3 vai ser o quê? Vai ser o próprio x mais 3 se esse x mais 3 for maior que 0. Pô, for maior ou igual que 0. Aí você parar, pô, x mais 3 maior ou igual que 0. Manda o mais 3 para outro canto. X maior ou igual a menos 3. Show. Ou então pode ser com sinal trocado, né? Aqui, ó, um sinal trocado. Menos x menos 3. Mas nesse caso é só se for x menor que menos 3. Tá show? Agora o próximo. Módulo de x menos 2. Vai ser o que, galera? Vai ser o próprio x menos 2 se o x menos 2 for maior ou igual que 0. X menos 2 maior ou igual que 0. Pega o menos 2, joga para lá, vai dar x maior ou igual que 2. Ou então, com o sinal trocado, né? Menos x mais 2. Se acontecer o quê? Se o x for menor que 2. Agora, galera, a gente vai fazer uma tabelinha de sinais. Aqui, ó. São dois módulos, né? Então, vamos ter aqui, ó, 3 linhas. Um é para o módulo de x mais 3, outro é para o módulo de x menos 2 e o outro é para o módulo de x mais 3 mais módulo de x menos 2. Aí temos as fronteiras menos 3 e 2, né?
Galera, para o módulo de x mais 3, a gente sabe que se o nosso x for menor ou igual a menos 3, vai manter, for menor ou igual a menos 3, ou melhor, menor que menos 3, vai ficar menos x menos 3. Maior ou igual ao menos 3 vai manter o x mais 3, beleza? Agora foi, quase não saiu, hein? Olha, módulo de x menos 2. Se for menor que o 2, vai ficar menos x mais 2. Menos x mais 2. E se for maior ou igual a 2, vai ficar x menos 2. Galera, agora é só juntar. Aqui não é a soma, então eu tenho que somar isso daí, né? Para x menor que o menos 3, vai ficar menos x dá menos 2x. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Agora, para um x entre menos 3 e 2, x menos x, 0. 3 mais 2, 5. E para um x maior ou igual que 2, x mais x, 2x. 3 menos 2, 1. Galera, se a gente fosse esboçar o gráfico dessa função f, seria mais ou menos assim, ó. Olha. Para um x menor que menos 3, é essa função. Menos 2x menos 1. Para um x entre menos 3 e 2, a função é constante, 5. E passou do 2, função é 2x mais 1, vai crescendo. Galera, tá na cara que o valor mínimo dessa função é o 5, né? Certinho? Beleza? Ah, Juan, se substituir ali também vai dar a mesma coisa? Vai, né? Se você pegar aqui, ó, menos 3 e colocar aqui, menos 2 vezes menos 3 dá 6. Menos 1 dá 5. 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. Então, o mínimo é 5. Beleza? Logo, resposta correta é a letra A. Questão 7, letra A. Agora, vamos para a questão 8. Questão 8. A solução da equação exponencial dada aí é um número. Então, galera, olha só, vamos pensar o seguinte. Vocês concordam que 5 seria a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado? Sendo assim, 5 elevado a x é raiz quadrada de 5 ao quadrado elevado a x. Beleza? Como a ordem dos fatores não altera o produto e a gente iria multiplicar o 2 com o x, eu posso só fazer uma troca. Escrever isso aqui como raiz quadrada de 5 elevado a x ao quadrado. Beleza? Então, como faremos? Agora, repare o seguinte. A gente vai ter raiz quadrada de 5 elevado a x ao quadrado menos raiz quadrada de 5 elevado a x menos 600 igual a 0. Vamos fazer uma substituição, né? Chamar aqui de y raiz quadrada de 5 elevado a x. Só guardar essa informação. E o que teremos? Y ao quadrado menos y menos 600 igual a 0, queridos. Equação do segundo grau. Equação do segundo grau, só aplicar a famosa fórmula de Bhaskara, né?
Beleza? Aplicando a fórmula de Bhaskara, vocês vão achar que o y pode ser 25 ou menos 24. Beleza? Só que tem um detalhe. Como raiz de 5 é um número positivo, esse menos 24 não vai servir para a gente. Certinho? No caso, a única resposta que vai servir é o 25. Então, raiz quadrada de 5 elevado a x igual a 25. Gente, só para lembrar, né? Se eu tenho raiz enésima, de a elevado a m, isso aqui vai fazer o quê? Imagina o Sol aqui, né? Quem está na sombra vem para o Sol e quem está no Sol, que é o n, vem para a sombra, certo? Então fica a elevado a m sobre n. Então teremos o quê? Não é raiz quadrada de 5 elevado a x? Quem está na sombra vem para o Sol. E quem está no Sol, que é o 2, vem para a sombra. 25 é 5 ao quadrado. Tá aí. 5 elevado a x sobre 2 igual a 5 ao quadrado. Como as bases são iguais e é uma igualdade, os expoentes também vão ser iguais. Então, nosso x é igual a 4. Prontinho. Nosso x é 4. É a opção C de casa. É um número par. Beleza? Agora, nós vamos para a questão 9. Vamos lá, questão 9 é o seguinte. Seja f de x, aí ele dá a função aí, né? Uma função de valores reais para todo x pertencente a D, com domínio D contido em R. Beleza? Ou seja, o D é o domínio dessa função. O conjunto que pode ser o domínio D é... Galera, aqui a gente tem, né, uma função logarítmica, certo? E vocês sabem que no logaritmo, o logaritmando precisa obrigatoriamente ser maior que zero, certo? Então, log de x ao quadrado menos x mais 1 na base 1/3 tem que ser maior que zero, certo? Galera, é uma inequação logarítmica que a gente tem aqui. A gente precisa lembrar um pouquinho das regras. Olha só. Seguinte. Se o meu a for maior que 1 e eu tenho log de x na base a, por exemplo, maior que c, você vai manter a conversão, né? A elevado a c e aqui o x. Vai ficar que x é maior que a elevado a c. Beleza? Agora, caso seja um número entre 0 e 1, que é o caso do 1/3, o sinal troca, tá bom? Vai ficar então aqui, ó, que o x é menor que a elevado a c. Beleza? Tem que fazer a troca. Então, aqui, o que a gente vai fazer? 1/3 elevado a 0 é 1, né? Então, temos que o x ao quadrado menos x mais 1 tem que trocar, né? Menor que 1. Manda o 1 diminuindo. X ao quadrado menos x menor que 0. Galera, uma inequação do segundo grau. Mesmo procedimento da questão que a gente fez anteriormente, né? Acha as raízes. Serão 0 e 1. Só igualar a 0 e resolver pela fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Aí, agora a gente faz o gráfico, né? Como é 1x ao quadrado, parábola é côncava para cima porque o a é positivo, é 1. Entre 0 e 1.
Eu sei que para números menores que 0 e maiores que 1, a função é positiva. E entre 0 e 1, a função é negativa. Bom, galera, vamos ver o que a gente quer. Nós queremos os menores que 0. Então, tem que ser aqui no meio, né? Só que é apenas menores que 0. Então, eles não estão inclusos, né? Certo? Tem que ser o quê? O nosso domínio vai ser aberto no 0, aberto no 1. Ok? No caso, a melhor opção é x pertence aos reais, tal que x tal que 0 é menor que x, que é menor que 1. É a letra A. X é um número entre 0 e 1. Então, nossa questão 9, letra A. Agora, questão 10. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 definida por A e J igual a I mais 2J. Então, o traço de A é... Galera, lembrando que o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal, tá? Então, o traço é o quê? É a soma dos elementos da diagonal principal. Isso aí é o traço de uma matriz quadrada. Show! Só que a gente precisa montar essa matriz, não é? Eu sei que é uma matriz quadrada de ordem 3 e ela é definida por essa lei de formação. Bom, como é uma matriz quadrada de ordem 3, vamos deixar aqui o corpo da matriz, né? A11, né? Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Como é de ordem 3, ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Beleza? A21, A22 e A23, né? Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3. E, por fim, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, A32, linha 3, coluna 3. Pela lei de formação, a gente consegue montar a matriz. Então, a gente vai ter que a matriz A é o quê, galera? Aqui, o elemento A11. Lembrando que o primeiro número é o I, o segundo número é o J. É só fazer a substituição. Para um I igual a 1, J igual... O J aqui vai ser igual a 1. Bora lá. 1 mais 2 vezes 1. Lembrando que o I é 1 e o J também é 1. Então, 1 mais 2 vezes 1. 1 mais 2, 3. O I é 1, o J é 2. 1 mais 2 vezes 2. 1 mais 4, 5. O I é 1, o J é 3. 1 mais 2 vezes 3. 1 mais 6, 7. O I é 2, o J é 1. 2 mais 2 vezes 1. 2 mais 2, 4. O I é 2, o J é 2. 2 mais 2 vezes 2. 2 mais 4, 6. O I é 2, o J é 3. 2 mais 2 vezes 3. 2 mais 6, 8. O I é 3, o J é 1. 3 mais 2 vezes 2 dá 5. O I é 3, o J é 2. 3 mais 2 vezes 2 dá 7. O I é 3, o J é 3. 3 mais 2 vezes 3. 3 mais 6, 9. Ele quer o traço da matriz A, ou seja, a soma dos elementos da diagonal principal. É só somar. 3 mais 6, 9.
9 com 9, 18. Então, o traço da matriz A é 18. Só somar aqui esses elementos, né? É a letra D. Show? Agora, gente, partiu questão 11. Podemos afirmar que a sequência é uma PA de segunda ordem, pois forma-se uma PA com as razões entre cada elemento. Pode-se afirmar que o duzentésimo termo é igual a... Vamos lá. Seguinte, gente. A gente sabe que do 2 para o 4, aumentamos 2. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui mais embaixo, ó, 2, 4, 7, 11, 16, 22 e assim vai. Do 2 para o 4, somei 2. Do 4 para o 7, somei 3. Do 7 para o 11, somei 4. Do 11 para o 16, somei 5. Do 16 para o 22, eu somei 6, né? 16 mais 6 dá 22. E assim vai. Se vocês repararem, a gente formou uma PA de razão 1, como a questão falou. A gente formou uma PA simples com as razões dessa PA. Beleza? Aí, galera, o que a gente vai fazer agora? Olha só. Reparem que... Vamos tentar chegar aqui numa relação, né? O A1, né, meu primeiro elemento, é 2. O A2, que é o segundo elemento, seria o A1 mais a primeira razão, certo? 2 mais 2, 4. O A3 seria o quê? Seria o 7, que seria o A1 mais a primeira mais a segunda razão. Então, seria 2 mais 3. Certo? Aí seria 2 mais 5. O meu A4, que é o 11, seria o quê? Seria o A1, que é 2, mais a primeira, segunda e terceira razão. 2 mais 3 é 5, com 4 dá 9, com 2 dá 11. O meu A5 seria o quê? Seria o A1, que é o 2, mais as 4 primeiras razões somadas, né? Ó, 2 mais 3, 5, com 4, 9, com 5, 14, com esses dois aqui da frente, 16. E assim vai. Tanto que a gente tem que o A6 é o quê? É 2 mais as 5 primeiras razões. 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Beleza, galera? Então, se eu quero o A200, né, que eu quero do centésimo termo, vai ser o quê? Vai ser o A1, que é 2, mais a soma das 199 primeiras razões, certo? Ó, o A2 não é o primeiro termo, A1, mais a primeira razão. O A3 não é o A1 mais as duas primeiras razões. O A4 não é o A1 mais as 3 primeiras razões. O A5 não é o A1 mais as 4 primeiras razões. O A6 não é o A1 mais as 5 primeiras razões. Então, o A200 é o A1 mais as 199 primeiras razões. Galera, a gente não precisa nem usar a relação da PA para descobrir essa última razão. Por quê? Vamos tentar, assim, só usar o raciocínio, tá? Só o raciocínio. A primeira razão vale 2. A segunda razão vale 3. A terceira razão vale 4.
A quarta razão vale 5. A quinta razão vale 6. Sendo assim, a sexta razão vale 7. A sétima razão vale 8. A oitava razão vale 9. A nona razão vale 10. É sempre uma unidade a mais, não é? Sendo assim, a centésima, nonagésima nona razão vale 200. Ok? Então, ó, e aqui como é uma PA simples, é só fazer a soma da PA. Lembrando que fórmula da soma da PA. A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo, vezes N, que é a quantidade de termos que você quer somar, sobre 2. Como eu quero a soma dessas razões, né, das 199 primeiras razões, vai ficar o quê? A1 é 2, mais a N, que é 200, vezes N, 199, sobre 2. 2 mais 200 dá 202. Vezes 199 sobre 2. Galera, 202 divide por 2 dá 101. Aqui, ó, 202 dividido por 2 dá 101, vezes 199. Bora pensar um pouquinho? Olha só. 199 vezes 100 dá 19.900. Certo? E 199 vezes 1 é 199. Então, a gente vai ter que fazer 19.900 mais 199. 19.900 com 199 vai ficar 20.000 mais 99, dá 20.099. Tá. Beleza. Então, o elemento A200 vai ter que ser o quê? 2 mais 20.099. No caso, vai ser 20.101. É a letra C de casa. Então, questão 11 foi a letra C, beleza? Agora, vamos para a questão 12. Seja B uma matriz de ordem 3 e o determinante de B igual a 5. Sendo K um número real não nulo, tal que o determinante de K vezes B transposta é igual a 200, podemos afirmar que o valor de K é... Galera, a gente precisa lembrar aqui de algumas coisinhas, tá? Olha só. A primeira, se eu tenho aqui ó, uma matriz de ordem N, tá bom? Bora lá. O determinante, fala que é uma matriz B, tá bom? O determinante de B é igual ao determinante da matriz transposta de B. Como você muda todas as linhas e todas as colunas ao mesmo tempo, o sinal não vai se alterar. Então, você vai manter o valor determinante. Se você multiplicar a matriz por um número real, o determinante dela, o determinante vai ficar multiplicado por esse número elevado à ordem da matriz. Essa aqui é mais uma propriedade dos determinantes. E a outra é que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Levando em consideração, claro, que A também é da mesma ordem de B, beleza? Pronto. Agora, vamos lá. A gente tem aqui ó, que o determinante de K vezes B vezes a B transposta é 200.
Então, a gente pode separar dessa maneira, ó. Determinante de K vezes B transposta, eu posso falar que é determinante de KB vezes o determinante da transposta. Ah, Juan, por que você não botou o K sozinho? Porque o K é um número real, não é matriz. Por isso que a gente tem que deixar ali. Achou? Então, determinante de K vezes B, a gente sabe que vai ter que ser o quê? Vai ter que ser K elevado à ordem da matriz vezes o determinante de B. Então, vai ter que ser o K elevado à ordem da matriz B. Qual é a ordem da matriz B? 3. Então, K ao cubo. Vezes o determinante da matriz B. Galera, o determinante da matriz B é 5. Então, vai ficar K ao cubo vezes 5 vezes. O determinante da transposta é igual ao determinante da original. Sendo assim, aqui é 5 também. 5 vezes 5 é 25. Então, teremos 25K ao cubo igual a 200. Manda o 25 dividindo, K ao cubo vai ser 200 dividido por 25, que é 8. Que número elevado ao cubo dá 8? 2. Sendo assim, galera, o valor de K é 2. Então, gabarito da questão 12 é a letra B. Show? Agora, vamos para a questão 13. Para que o sistema seja possível e indeterminado, a soma dos valores de A e B deve ser... Galera, vamos lá. Se liga aqui no seguinte. Qual é a condição para um sistema de equações ser possível e indeterminado? Bom, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser igual a zero. Ou seja, você vai ter que pegar... Aqui, né, um x, então, 1, 2, que é o coeficiente do y, 3, que é o coeficiente do x, a. E esse determinante aqui tem que ser igual a zero. Mas não é só essa condição, tem outra também. O determinante, trocando a coluna dos resultados na coluna do x, tem que ser zero, assim como se eu trocasse a coluna dos resultados na coluna do y. Também tem que ser zero. Beleza? Essa daqui é geral, né? Se tiver um z, mesma coisa. Determinante, trocando a coluna dos resultados na coluna do z, também tem que dar zero. Essa, gente, do determinante é geral. Caso vocês queiram fazer assim um específico para de ordem 2, essas 3 razões têm que ser iguais, tá bem? Show? Mas vamos fazer pelo determinante, que é bom que a gente treina determinante. 1 vezes A dá A. Então, isso aqui, ó, A. 3 vezes 2 dá 6. Então, A menos 6 é igual a 0. Então, A é igual a 6. Tá aí. Já temos o A. Para achar o B, eu vou só trocar na coluna do x mesmo, tá bom? B sobre 18 tá aqui. E aqui é 2, e aqui é o A que eu já sei que é 6, né? Isso aqui tem que ser 0 também, tá show? Lembrando que esse cara aqui que eu fiz primeiro é o D. É o determinante geral. E esse aqui é o dx. É trocando essa coluna aqui dos resultados na coluna do x. Aí é só fazer, ó, b vezes 6, 6b. 18 vezes 2 dá 36. Então, teremos 6b
menos 36 igual a zero. 6b é igual a 36, b igual a 36 dividido por 6, que é 6. Já temos o a e já temos o b. Como eu quero saber quanto é a mais b, 6 mais 6, 12, galera. É a opção E. Então, questão 13, letra E. Essa foi tranquilinha, né, gente? Pô, ó, tranquila, tranquila. Vamos agora para a questão 14. Em um grupo de 9 amigos, sendo 2 deles, Daniel e Mauro, será feita uma organização em fila para tirarem uma foto. Em quantas possibilidades os dois não aparecem juntos? E aí, gente? Quando eu quero que algo não aconteça, no geral, é bom a gente fazer por exclusão. Como assim? Faz totais menos o que eu não quero. Como assim? Primeiro, são 9 amigos. Então, total vai ser o quê? O total de arrumações que eu posso fazer. Eles vão fazer uma fila para tirar uma foto, né? Então, vão ser 9 pessoas para 9 vagas. Então, é um problema de permutação e como estamos falando de pessoas, é permutação simples, certo? Então, vamos lá. O total de arrumações é o quê? São 9 pessoas para 9 vagas, então é permutação de 9, que é 9 fatorial. Esse é o total, galera. Sendo que, o que eu não quero? O que eu não quero? Eu não quero Daniel e Mauro juntos, certo? Eu não quero Daniel e Mauro juntos, então eu vou forçar com que eles fiquem juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou prender o Daniel e o Mauro. Prendi. Certo? Agora, eles são um elemento só, que podem ficar aqui em qualquer posição. Eu prendi para eles ficarem juntos. Aí eu posso movimentá-los como eu bem entender. Aí agora nós temos quantos elementos, galera? Vamos lá, como eu prendi como se eles fossem um elemento só, então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, certo? Porém, aqui dentro pode ficar Daniel, Mauro, Mauro, Daniel, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente viu então que vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatorial. Como a ordem aqui dentro pode mudar, Daniel, Mauro, Mauro, Daniel, vezes 2. Então, 2 vezes 8 fatorial. Show? Como eu não quero eles juntos, eu faço total, que é 9 fatorial, menos o que eu não quero. 9 fatorial, galera, seria 9 vezes 8 fatorial, certo? Porque não seria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? 9 vezes 8 fatorial. Menos 2 vezes 8 fatorial. Você tem 9 vezes 8 fatorial menos 2 vezes 8 fatorial, ó, aqui, ó. 9 vezes 8 fatorial menos 2 vezes 8 fatorial, a gente fica com 7 vezes 8 fatorial. É essa a resposta, é a letra C. Galera, dica então para vocês em um problema de análise combinatória que envolve essa ideia de não querer que pessoas fiquem juntas. Façam por exclusão, tentem fazer por exclusão, de repente fica mais fácil de armar, de fazer a conta, fica mais fácil e a maior chance de acertar. Beleza? Foi o que eu fiz aqui. Total de arrumações, tirando o quê? O que eu não quero. E fiz aqui o que eu não queria, que os dois ficassem juntos.
Show? Agora vamos para a questão 15, beleza? É correto afirmar que... Gente, essa daqui é uma questão de geometria espacial básica, né? Daquela parte teórica. Para conseguir fazer essa questão de jeito mais fácil, imagina um cubo. Aqui a gente está falando de planos, né? Perpendiculares, enfim, paralelos. Imagina um cubo. Pode ser um paralelepípedo, tá? Não necessariamente um cubo, é só para ficar mais fácil a gente ver. Ó. Vou ter que desenhar um paralelepípedo mesmo, porque isso aqui não é um cubo nem que a gente quisesse. Ó, pronto, tá aí. É correto afirmar que, se dois planos forem perpendiculares, todo plano perpendicular a um deles será paralelo ao outro? Ó, se dois planos forem perpendiculares, qualquer plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro? Vamos ver? Olha só, eu tenho esse cara daqui, por exemplo, que eu sei que é perpendicular a esse daqui. Ou seja, essa face aqui do chão é perpendicular a essa aqui do lado. Qualquer plano perpendicular a um deles é perpendicular ao outro? É paralelo ao outro, na verdade? Não. Sabe por quê? Esse daqui do lado é perpendicular ao de baixo e também a esse daqui. Então não rola, essa é falsa. Letra B. Se dois planos forem perpendiculares, toda reta paralela a um deles será perpendicular a outro. Ó, dois planos perpendiculares, certo? Aí eu sei que toda reta paralela a um desses planos, vou até desenhar de outra cor aqui, ó. Essa reta verde é paralela a esse plano daqui, tá bom? É paralela a esse daqui. Ela é perpendicular a outro plano? Já vi que não, né? Certo? Aqui, por exemplo, a contém, beleza? Então, essa questão 15 aí já não é a letra B. Letra C. Duas retas paralelas a um plano são paralelas? Não necessariamente, tá? Duas retas paralelas a um plano não precisam necessariamente ser paralelas. Por exemplo, essa daqui é paralela a esse plano de baixo. Essa daqui também é paralela àquele plano de baixo, mas elas não são paralelas, elas são concorrentes. Então, a C é falsa. D. Se duas retas forem ortogonais reversas, toda ortogonal a uma delas será paralela à outra. Ó, calma aí, então vamos lá, vamos imaginar aqui. Duas retas, elas são ortogonais reversas. Como assim, Juan? Ortogonais reversas, seria tipo isso, ó. Essa e essa aqui de trás, tá bom? Show? Elas são ortogonais reversas. Por quê? Se você pegar essa daqui, você consegue achar uma paralela a ela que forma 90 graus com a outra. Então, elas são ortogonais reversas. Se duas retas forem ortogonais reversas, toda ortogonal a uma delas será paralela à outra. Será? Vamos ver. Ó. Vamos ver. Aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa daqui. Essa verde é ortogonal a essa daqui, né? Mas não é paralela a essa daqui, não. Essa verde é ortogonal a R, mas ela não é paralela a S. Então, já vi que a D é falsa também. Logo, só pode ser o quê? A E, a verdadeira. Se duas retas forem ortogonais, toda a paralela a uma delas será ortogonal ou paralela a outra. Certíssimo. Pode ser ortogonal ou pode ser paralela. O caso dessa daqui, ela é
ortogonal a essa. Mas poderia também ser paralela. Show? Agora, vamos para a questão 16. O volume de um tetraedro regular, cuja área total é 4 raiz de 3 centímetros quadrados, é... Galera, o que é um tetraedro regular? É uma pirâmide regular de base triangular, em que todas as faces elas são triângulos equiláteros. O tetraedro regular, ele é um dos poliedros regulares, é um dos poliedros de Platão. Ele é formado por 4 triângulos equiláteros. Seria mais ou menos, galera, mais ou menos isso daqui, ó, se a gente for tentar desenhar aqui rapidão. Tá aí. Eu sei que a área total é 4 raiz de 3, né? Gente, são 4 faces que são triângulos equiláteros, certo? Então, para calcular a área total, é só a gente fazer 4 vezes a área de cada triângulo equilátero, né? Certinho? Já dá para fazer o quê, ó? Esse 4 termina com esse. Então, nós temos que a área do triângulo equilátero é raiz de 3 centímetros quadrados. A área de cada um desses triângulos equiláteros. Show? Tudo bem? Tá bom, gente. Mas e agora? Quanto é que seria a medida da aresta desse tetraedro regular? Bom, se eu sei que a área de cada triângulo é raiz quadrada de 3, como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero mesmo? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a raiz de 3. Esse raiz de 3 morre com esse, né? Ficou apenas o quê? Que o lado ao quadrado sobre 4 é 1. Passa multiplicando, o lado ao quadrado vai ser 4 vezes 1, 4. Por que que aqui ficou 1 mesmo? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Gente, o lado ao quadrado é 4, então o lado é 2 centímetros. Tá show? Beleza? Pô, então já sabemos que a aresta aqui, né, mede 2. Tá show? Perfeito, gente. A gente precisa descobrir a altura desse tetraedro regular. Por quê? Calcular o volume. Volume de uma pirâmide não é a área da base, que a gente já sabe que é a área do triângulo equilátero, que é raiz de 3, vezes a altura dividido por 3, eu não tenho altura. A altura seria, ó, essa daqui. Show? É ela que eu preciso descobrir. Galera, vocês estão ligados que essa linha daqui, ó, é a altura desse triângulo equilátero dessa face daqui? Aí vamos puxar na memória como se calcula a altura de um triângulo equilátero? É lado raiz de 3 sobre 2, certo? O lado do triângulo equilátero é 2, então já sei que a altura dele vai ser 2 raiz de 3 sobre 2. Simplifica, raiz de 3 centímetros. Essa é a altura desse triângulo equilátero da face. Que é a mesma também disso aqui tudo, né? É a mesma dessa daqui. Certo? Aí a gente vai ver uma outra propriedade do triângulo equilátero,
Vou desenhar até aqui no cantinho, ó. No triângulo equilátero, galera, todas as sevianas notáveis se encontram no mesmo ponto. Aí a gente costuma chamá-los de baricentro mesmo para tudo, certo? E o que o baricentro faz com a mediana, que no caso aqui vai fazer com essas sevianas notáveis? Vai dividir na razão 2/1, ou seja, o pedaço maior é o dobro do pedaço menor. Como aqui, no triângulo equilátero, bissetriz, altura, mediana e mediatriz, ali no caso, um pedaço da mediatriz, né, para ser mais exato, são as mesmas coisas, eu posso dizer que vai ficar para cá 2/3 da altura e para cá 1/3 da altura. Galera, leva isso para o concurso. Vocês vão lembrar de mim falando nisso daqui. Triângulo equilátero, tracei as sevianas notáveis. Todas elas se encontram no mesmo ponto e cada segmento desse vai ficar dividido em 2/3 da altura e 1/3 da altura. Como aqui é o pedaço menor, aqui vai ser 2/3 dessa altura toda do triângulo equilátero da face. Desculpa, vai ser 1/3. Sendo assim, vai ser raiz de 3 sobre 3. Agora, gente, é só aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo daqui e vida que segue. Ok? Partiu? Vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras ali para a gente conseguir descobrir a altura. Vai ficar o quê? Ó? Raiz de 3 ao quadrado. Até puxar aqui a seta. Pronto. É igual a h ao quadrado mais raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Beleza? Temos então o quê? 3 igual a h ao quadrado, certo? Mais raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 ao quadrado, 9. Dá para simplificar aqui, gente. Teremos, ó, que 3 é igual a h ao quadrado mais 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 dá 3. Manda 1/3 diminuindo. Teremos então que h ao quadrado é 3 menos 1/3. Faz MMC, vamos achar que h ao quadrado é 8/3. Por que 8/3, galera? Aqui, ó. Só colocar sobre 1 e faz MMC. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. 9 menos 1, 8. Tira a raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 8/3. Raiz de 8 sobre raiz de 3. Raiz de 8, vocês vão fatorar e vão achar 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Não podemos ficar com raiz no denominador, então somos obrigados a racionalizar. Racionalizar o denominador. Então, basta multiplicar por raiz de 3, tanto embaixo quanto em cima. Então, galera, a gente vai ter o quê? Que a altura desse tetraedro regular é 2 raiz de 6 sobre 3. Beleza? Agora, gente, é partir para o abraço e calcular o volume. Vamos lá? Ó, volume se calcula dessa maneira. Então, vamos escrever aqui no cantinho, ó. Deixa eu ver. Dá para botar... Dá para ser aqui mesmo, volume. Certo? Vou até botar um asterisco aqui para vocês não se perderem. Desculpa um pouco a bagunça, gente, é porque fiz vários procedimentos justamente para vocês conseguirem entender. Olha só, área da base, raiz de 3. Altura, 2 raiz de 6 sobre 3, dividido por 3. Bora lá. Galera, raiz de 3
vezes raiz de 6 dá raiz de 18, que é 3 raiz de 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 3, sobre o 3 que já era daqui, né? Certinho? Galera, acabou. Corta, corta. Vamos ter que o volume vai ser... O que sobrou? 2 raiz de 2 sobre 3. Essa daqui é a resposta final. Letra C. Meu Deus, que bagunça. Enfim, letra C. 16 é a letra C. Agora vamos para a questão 17. A área superficial total de uma esfera circunscrita a um cubo de aresta 2 é... Galera, pelo amor de Deus, cuidado para não confundir. Quando eu digo esfera inscrita, é a esfera dentro. Quando eu digo esfera circunscrita, é a esfera por fora, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu digo que a esfera está circunscrita ao cubo, quer dizer que a esfera está por fora do cubo, pegando os seus vértices. Tudo bem? Show! Seria, gente, mais ou menos isso daqui, olha. Tá aqui, ó. Seria mais ou menos essa ideia aí, tá bom? Aí, gente, o que eu preciso que vocês enxerguem? Que, meu Deus, esse desenho não ficou muito legal. Não ficou, ficou péssimo, para ser mais exato. Mas tudo bem. O que eu preciso que vocês enxerguem? Como é a esfera que está inscrita, como é o cubo que está inscrito na esfera, no caso, a esfera é circunscrita ao cubo, vocês precisam entender que a diagonal do cubo vai ser o diâmetro da esfera, tá bom? Ignora esse desenho aqui, gente. Ignora esse desenho, tá? Ignora. Só preciso que vocês tenham essa noção. Então, o diâmetro da esfera, né, tem que ser igual à diagonal do cubo. Sendo assim, vamos lembrar como a gente calcula a diagonal do cubo? Diagonal do cubo, aresta, raiz de 3, certo? Então, ó, 2R vai ser o quê? Aresta vezes raiz de 3. Juan, a aresta do cubo é 2. Exatamente. Então, ó, 2R é igual a 2 raiz de 3. Mando 2 dividindo, então o raio da esfera é raiz de 3. Não dei unidade de medida, né? Então, pronto. Beleza, mas o que eu quero da esfera? Eu quero a área superficial total. A gente calcula a área superficial total da esfera como 4πr². Como já sabemos que o raio da esfera é raiz de 3, então vai ficar 4π raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes 4, 12. Então, fica 12π unidades de área. Essa é a área superficial total da esfera, é a letra A. Então, questão 17, é a letra A, ok?
Agora vamos para a questão 18. A distância entre os centros das circunferências descritas é um número. Galera, a gente vai precisar saber qual é o centro de cada circunferência dessa e ver a distância entre eles. Vamos pensar aqui, ó, o seguinte. Vamos lembrar o macete? Um macete bom, olha aqui, um macete bom para isso. Calcular as coordenadas do centro de uma circunferência sem precisar passar para a forma reduzida. Você vai olhar quem está com x e quem está com y. Quem está com x aqui é o menos 2. Aí você primeiro muda o sinal do número. Passa a ser 2. Depois você divide por 2, fica 1. Então a coordenada x do centro dessa circunferência é 1. E aqui vai te dar a coordenada y. Muda o sinal, 4. Divide por 2. Eita. Divide por 2, dá 2. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência são 1 e 2. Agora, as coordenadas do centro dessa circunferência daqui. Vê quem é que está com x e quem é que está com y. O cara que está com x é o 8. Primeiro passo, muda o sinal, menos 8. Segundo passo, divide por 2, menos 4. Agora aqui, o cara que está com y é o menos 6. Muda o sinal, 6. Divide por 2, 3. Ele quer a distância entre os centros da circunferência. Agora é só usar a distância entre dois pontos. Vamos lá? Como a gente faz a distância entre dois pontos? É o seguinte, galera. Vai ficar a raiz quadrada da diferença entre os x elevado ao quadrado mais a diferença entre os y elevado ao quadrado. É assim que a gente faz a distância entre dois pontos. Vai ser então o quê? Vamos lá. Diferença entre os x. O x do primeiro menos o x do segundo. Vai ficar 1 menos 4 ao quadrado. Mais y do primeiro, 2, menos y do segundo, 3. 2 menos 3 ao quadrado. Teremos então que a distância vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 menos com menos é mais. 1 mais 4 é 5. Elevado ao quadrado, 25. Mais 2 menos 3 dá menos 1. Ao quadrado fica 1. Raiz quadrada de 26. Então, a distância é um número irracional. É a letra B. Questão 19. Questão 19. Pode-se afirmar que a equação da elipse, cujos focos são menos 2 e 2, e eixo maior igual a 6, é dado por... Galera, uma questão de cônicas aqui, né? Se liga, ele me deu as coordenadas dos dois focos. E reparem que os dois estão sobre o eixo x. Então, eu já sei que é uma elipse. E outro detalhe, são equidistantes, né? Ela é uma elipse centrada na origem, certinho? Beleza? E com o eixo maior sobre o eixo x. Então, ó, vamos tentar desenhar aqui. Opa. Tentar desenhar aqui, ó.
Tá aí. Vamos marcar os focos aqui, gente, ó. Menos 2, 0, 2, 0. Beleza? Vou tentar desenhar aqui, ó. Gente, não vai ficar muito certinho, não, mas é só para vocês conseguirem entender direitinho. Olha, a gente sabe que o eixo maior mede 6. Então, aqui, 6. Certinho? Sendo assim, cada semi-eixo é 3, né? Tá aí, queridos. Cada semi-eixo é 3. Show! A gente já sabe, né, que se o nosso A é 3, que é o nosso semi-eixo, esse carinha daqui vai medir 3, né, que é o A também. Show? E vocês estão ligados que essa distância daqui é o quê? É 2, que é o nosso C. Beleza? Sendo assim, gente, só aplicar o famoso Teorema de Pitágoras nesse triângulo daqui. Aí, a gente descobre o B. Vamos lá? Vai ficar 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais B ao quadrado. 9 é igual a 4 mais B ao quadrado. B ao quadrado igual a 5. Como eu quero a equação da elipse, eu não preciso nem calcular o B, né? Deixa assim mesmo. B ao quadrado igual a 5. Sendo assim, galera, qual vai ser a equação da elipse? Eu sei que a forma geral da equação da elipse é o quê? X ao quadrado, óbvio, com ela centrada na origem, tá? Como tá aqui, que o centro dela é o 0, 0. Beleza? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. O nosso A é 3, então A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Tá aqui, é a opção B. Tá aí, galera? Beleza? Agora, para finalizar, questão 20. Questãozinha de probabilidade para a gente fechar essa aula assim, ó, nos trinques. Ó, em uma urna 12 bolas coloridas, 5 verdes e 7 amarelas. Ao retirarmos 3 bolas, ao acaso, sem reposição, o que isso quer dizer, galera? A gente vai tirar e não vai colocar de volta. Show? À medida que a gente tira, a gente não bota de volta. Qual é a probabilidade das 3 bolas retiradas serem amarelas? Então, vamos lá. Eu quero que as 3 bolas que serão retiradas sejam amarelas. Então, ó, vamos lá. Probabilidade vai ser o quê? Vamos fazer 3 retiradas. Uma e outra e depois mais uma. Certo? A probabilidade da primeira bola ser retirada ser amarela. São 7 amarelas em meio a 5 mais 7, 12 bolas. Então, a probabilidade da primeira ser amarela é 7 em 12. Aí eu fui, peguei, tirei a primeira amarela. Não tenho mais 12 bolas, e sim 11. E como eu já tirei uma das amarelas, não tenho mais 7 amarelas, e sim 6. Beleza. E para a próxima? Para a terceira e última. Já tirei uma aqui anteriormente, não tenho mais 11 bolas, e sim 10. E não tenho mais 6 amarelas, e sim 5. Então, galera, só recapitulando.
a retirada da primeira bola amarela. Qual é a probabilidade dessa primeira bola ser amarela? São 7 amarelas em meio a 12 bolas. Então, 7 para 12. 7 em 12. Já retirei uma. Não tenho mais 12 bolas, e sim 11. Não tenho mais 7 amarelas, e sim 6, porque uma já foi retirada. Então, a probabilidade da segunda bola ser amarela é 6 em 11. Fiz a retirada da segunda, saiu a amarela. Pronto. E para a terceira? Não vou ter mais 11 bolas, e sim 10, porque eu acabei de tirar a segunda. E não vou ter mais 6 amarelas, e sim 5, porque eu acabei de tirar mais uma. Então, fica 5 em 10. Galera, agora é simplificar. Olha aqui. 6 divide por 6 dá 1. 12 divide por 6 dá 2. 5 divide por 5 dá 1. 10 divide por 5 dá 2. Então, o que teremos agora? Vamos lá. 7 vezes 1 vezes 1, 7. 2 vezes 11 vezes 2, 44. Tá aí, galera. É a opção B. Perfeito? Bom, finalizamos aí a nossa segunda e última revisão para a SPSEX. Galera, espero que vocês tenham gostado. Foi de coração para vocês, ó. Um beijão. Arrasem na prova dia 26 e tragam aí aquele gabarito para mim, hein? Me deem orgulho. Valeu!